Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta sexta-feira, dia 28, está no ar. Chega junto, seja bem-vindo, seja bem-vinda, participa aqui com a gente. Olha só, você também pode assistir o A Notícia de Frente pela internet, através do Facebook, tá aí, ó, embaixo da sua tela, Facebook, Instagram e tem o WhatsApp aqui no cantinho para você anotar e mandar sua participação aqui pra gente. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Bom dia, musa do jornalismo da Record Local. Bom dia, Antero Padimar. Bom dia, Antero. Bom dia, telespectador também, telespectadora também. Não vou perder para Edivaldo, não. Bom dia, musa do jornalismo nacional. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, telespectador e telespectadora. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu dar bom dia para o Coité, que aí o Coité vai falar bom dia, musa do jornalismo internacional. Mundial. Ai, gente, é porque é sexta-feira, tá todo mundo aqui leve, hoje é feliz, sexta-feira, né, que vai para o final de semana. Eu queria entender dormir até mais tarde. O pessoal pergunta, mas por que não pode? Para quem pode? Ninguém está saindo, ninguém está fazendo festa. Mas só de dormir um pouquinho mais já está valendo. Anterinho não sei, Antero gosta de dormir. Mas você chega com o cabelo branco numa certa idade, a cama te expulsa. Logo cedo você tem que acordar e tem que ir para a rua ou caminhar no apartamento, coisa semelhante. Não fica na cama. Dificilmente fica na cama. Eu gostaria de entender, Antero, o senhor que é entendido, o senhor que serpenteia em todas as áreas, né, por que pobre fica alegre sexta-feira? Até hoje é sexta-feira, e tem que trabalhar no sábado. Por que trabalho amanhã? Essa alegria de pobre na sexta-feira? Porque dá para manguaçar um pouco mais? O que é? Reunir com os amigos? Por que pobre? Nós ficamos, eu, por exemplo, fico alegre com sexta-feira. Eu estou alegre, mas eu trabalho amanhã, mas vou dormir um pouquinho mais tarde, até mais tarde. No nosso caso é porque não tem notícia de frente amanhã. Agora, nos outros casos, tem que perguntar para cada um. Individual, né? Cada um tem uma história. Ai. Olha, o programa está recheado de informação, tem muito assunto aqui. Fica junto com a gente, participa. Seja um dos nossos comentaristas também, viu? Olha, tem gente já, eu vou começar diferente, temos trânsito já para informar os nossos telespectadores. Vamos então com imagens do trânsito aqui da capital, imagens através das câmeras da CEMOB. Primeiro, a gente tem que falar desse visual, né? Aí a Avenida Miguel Sutil, trânsito tranquilo, mas a cidade hoje está enfumaçada, gente. Olha, ontem à noite, eu não sei se no prédio de vocês, nós moramos cada um em uma região aqui de Cuiabá. Eu moro lá na região do Porto. Dizem que é centro-sul. A fumaça hoje está na cidade inteira. Mas ontem estava na quadra do prédio. Eu moro no sexto andar. Se olhava, a fumaça estava lá embaixo, na quadra do prédio. Não sei se na região de vocês estava com essa mesma, vou falar uma bruma, né? Com essa mesma intensidade. Tá feio. Ontem, no fim da tarde, eu olhei pela sacada, moro aqui no Concil, e estava bem enfumaçado, só que hoje de manhã a situação está muito maior. Demais. Ontem eu recebi no WhatsApp uma notícia de chuva, mas chuva. No interiorzão, né? Alta floresta. No Nortão começou a chover. Vamos pedir, Juína disse que choveu também. Fazer um pedido aqui. Posso? O líder também. Minha produtora, posso fazer um pedido aqui? Ao telespectador do interior, onde choveu, faça um videozinho, manda uma imagem para nós aqui, pelo menos para a gente sentir. Trazer esperança. Olha o sol. Para ver o que é. O sol está encoberto, só está vermelho de fumaça. Mas, pois você vê esse sol vermelho. Não, eu fui na previsão, a previsão é de que a semana que vem, com certeza, não terá chuva. Nossa. A chuva aqui é para o dia 15, mais ou menos. Gente, falando em interior, deixa eu mandar um abraço e agradecer a audiência do repórter da TV Record de Nova Mutum, o Chico Telo, que acompanha todos os dias o A Notícia de Frente, o programa que é transmitido na cidade, viu? Um abraço então para todo mundo em Nova Mutum, para o repórter Chico Telo da TV Record. Eu um abraço para você. Não tive oportunidade ainda de abraçar o Chico Telo pessoalmente. Ele tem nos enviado matéria, eu converso com o Chico pelo Instagram, então pelo Face, é uma figura extraordinariamente simpática. E a Record é muito forte lá em Nova Mutum. Lá em Nova, graças a ele, né? Ao profissional, ao profissionalismo que a Record impõe. E quero mandar um abraço também lá para Lucas, nosso querido Zico.
Zico Joteia, da Aliás, TV Conquista. ao mandar o abraço para Lucas, hoje tem um ato partidário muito significativo em Lucas. Hoje o prefeito Luiz Binotti, ele vai responder, quer dizer, o PSD organizou um ato em que vários partidos estão pedindo a recandidatura do Binotti. E ele tá finalmente... relutante? Não está relutante. Ele vai responder hoje e a expectativa geral é que a resposta Que seja horas vai ser, Antônio? Você tem horário? afirmativa. Tem, vai ser às 13h30. Então tá. Mas é proibido transmitir ao vivo. Eu sei, não, Entendeu? que horas será? É 13h30, eu acho que lá para 15 horas isso está na rede. Então, Lucas, daquele rufar de tambores, daí o tchan. Depois das 15 horas você terá a resposta se o Binotti é ou não candidato à reeleição. Podemos até antecipar. Só vai anunciar. Só vai anunciar que é candidato. Vai anunciar e vai dar para entender qual que é a composição de partidos. Aliás, esse é um dado importante na eleição. Em Cuiabá está um passeio, né? Cuiabá tem 8 candidatos a prefeito. Ou mais. Não, Por mais enquanto, que isso, né? 8 Vai ter pré. mais. 7, 8, eu acho que até diminui um pouco, né? Vai virar É na 5 hora ou do 6. pega mesmo, acho que alguém vai desistir. Acho até né? que diminui. Tem 8 e 1 fazendo política. Só tem um fazendo política com competência. Os outros candidatos todos, se você olhar, são assim, Robson Crusoe, sozinhos. Quer dizer, são partidos isolados da política. Quem que é esse? Né? Por exemplo, é o Emanuel Pinheiro, que tem feito política, Nos está anunciando bairros, aí. né? Não é Também. só o problema dos bairros, ele está fazendo a coisa de juntar os partidos agora. Porque as pessoas falam, esse negócio de juntar partido, de ter tempo na televisão. Vou fazer só uma continha rápida aqui. São 10 minutos por dia de televisão, meio-dia e à noite. 5. Não, 10 e 10 e 10. 10 e 10? 10 e 10 para todos os candidatos a prefeito. Aí o tempo é distribuído de acordo com as coligações. Pelo que está anunciando aí o Emanuel, que vai ficar ter, com o tempo todo da televisão. vai ficar com um grande tempo da TV. Vamos supor que fique com 6 minutos de TV. de tempo e 4 minutos para dividir o resto, que vai dar 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo para o resto. Para cada um. E 6 minutos para ele. Com 6 minutos, são 12 inserções de 30 segundos ao longo da grade. 12 inserções de 30 segundos ao longo da grade significam 12 inserções diárias de 30 segundos. Nós temos 28 canais de televisão em Cuiabá. Tá certo que os de grande audiência se resumem aí a 5, 6, etc e tal. Mas você tem que mandar o material para os 28 canais. São mais de 300 inserções. É só multiplicar aí 12 vezes 28 e você vai ter o número de inserções por dia. São quantas rádios? São 15 rádios, né, em Cuiabá. Você multiplica 12 vezes... 336. 336. 36. Não tem nenhuma empresa comercial que tem 336 inserções por dia. Não tem. Por dia, eu vou até falar os nomes. Ninguém a tem essa Coca-Cola bala. não tem, a Casa Bahia não tem, supermercado nenhum tem, ninguém Casinho tem. não tem. Ninguém tem 336. E que o único que está preocupado com esse detalhe é o Emanuel. Olha, vamos seguir então, falar de ficha suja da lei. Uma década se passou desde a promulgação da Lei Complementar de número 135 de 2010, conhecida como a Lei da Ficha Suja. Sua influência ajudou a transformar o cenário político eleitoral do Brasil. Tendo nascido a partir da iniciativa popular, a norma cristalizou um anseio antigo da sociedade de ver afastados da vida pública os políticos que comprovadamente não cumpriram as normas que regem o país. Veja na reportagem. Bom dia. Na próxima segunda-feira, dia 31 até o dia 16 de setembro, serão realizadas convenções partidárias para escolher as pessoas que irão disputar o voto em novembro para os cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, senador da República e suplentes ao Senado.
Os partidos políticos são o primeiro filtro da democracia contra pessoas com má fé ou corruptas interessadas em ocupar cargos eletivos e lidar com o dinheiro público. Bom, é necessário que os próprios partidos políticos façam uma triagem daquelas pessoas que vão disputar entre os seus convencionais a possibilidade de estar aí tentando uma vaga em algum cargo público nas eleições de 2020. Portanto, esse filtro não deve ser feito somente por nós, eleitores, e pela Justiça Eleitoral, que faz a verificação dos dados que são encaminhados para a Justiça Eleitoral para fazer essa triagem. Há necessidade hoje premente de que os próprios partidos políticos façam uma espécie de compliance, de uma análise dentro das suas organizações para que encaminhe para o Poder Judiciário para a disputa nas eleições de 2020 somente aquelas pessoas que efetivamente tenham condições de bem gerir um cargo público. Outro instrumento da democracia contra os maus políticos é a Lei Federal da Ficha Limpa. A legislação está em vigor desde 2010. A Lei Complementar número 135, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, faz agora em 2020 10 anos. E ela veio para melhorar a escolha, a possibilidade de escolha pelos eleitores daquelas pessoas que estão em disputa. Conforme você disse agora há pouco, o filtro deve ser feito pelos partidos políticos e eles têm sim acesso às informações. Porque hoje as certidões de antecedentes das pessoas, elas são disponíveis em sites de internet, de maneira que não somente os próprios partidos, mas os adversários de aquelas pessoas que vão disputar com outras dentro das convenções partidárias também possam fazer essa filtragem. 97 políticos foram impedidos de disputar as eleições de 2018 porque foram enquadrados como fichas sujas, porque, por exemplo, tiveram as contas públicas enquanto ex-gestores reprovadas. Já 47 políticos que desde o ano de 2012 estão inelegíveis, proibidos de disputar as eleições, cumpriram os 8 anos da pena da Lei da Ficha Limpa e agora vão poder novamente disputar o voto em eleições, o que nem sempre é compreendido pela sociedade. O que se pensa é que uma sanção de 8 anos de ostracismo de um político sirva para que ele amadureça suas ideias e possa retornar e ser à vida pública e ser submetido novamente ao crivo popular. Cabe aos eleitores brasileiros fazer essa filtragem, essa escolha, e entender se esse tempo foi suficiente ou não. Nem mesmo na esfera criminal existe pena de morte no Brasil ou pena perpétua. O máximo que um criminoso fica preso no Brasil é por 30 anos, de maneira que também no cenário político existe um tempo máximo e essa lei de inelegibilidade que foi ampliada, essa lei complementar da ficha limpa, ampliou para 8 anos, que antes era menos tempo. O juiz auxiliar da presidência do TRE de Mato Grosso destaca uma das novidades eleitorais deste ano, que deve diminuir as desigualdades na disputa por votos. É o fim das coligações para vereador. O magistrado Lídio Modesto também lembra da legislação federal que determina que candidaturas proporcionais como a vereador devem ter um mínimo de 30% e um máximo de 70% entre as candidaturas femininas e masculinas, percentuais que devem ser respeitados pelos partidos na distribuição de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, na estrutura partidária, no financiamento da campanha e sem a burla, a fraude do uso de candidaturas laranjas, como já denunciado em pleitos anteriores. Tivemos agora uma reforma há alguns anos atrás, recente, portanto, mas que vai começar a funcionar agora em 2020, que é a impossibilidade de fazermos coligações nas eleições proporcionais. Portanto, nas eleições proporcionais, que nesta eleição é para cargos de vereadores, elas não podem mais haver coligações e isso serve também para evitar que partidos pequenos proliferem no país, fazendo negociatas de tempo de
de propaganda eleitoral na rádio e na televisão, dentre outras situações inescrupulosas que a gente soube que já aconteceu. E agora nós temos um filtro, portanto, de maneira que o partido político ele não vai mais poder coligar e fazer isso que você disse agora há pouco, o efeito Tiririca, efeito Enéas Carneiro, onde uma pessoa levava um monte de voto e levava consigo para o parlamento outras pessoas sem densidade eleitoral. Isso nós tivemos pessoas com pouquíssimos votos. Eu já vi gente no Brasil que com 10 votos foi eleito e uma pessoa que disputou com ele teve 10 mil votos e não conseguiu se eleger. Portanto, existe essa nova cláusula de barreira imposta pela Justiça e pela legislação, que começará a funcionar e nós vamos ter, portanto, a necessidade de os partidos políticos, nessas convenções que iniciam agora segunda-feira, conforme você disse, fazer uma verdadeira filtragem das pessoas que irão disputar, porque as chapas terão que ser puras. Somente aqueles que têm probidade, possibilidade de voto, têm boas intenções para ocupar uma vaga, é que efetivamente poderão disputar por determinado partido a eleição em 2020. A estrutura partidária e o financiamento das campanhas também devem ser iguais entre pessoas negras e pessoas não negras. Só que esta regra eleitoral começa a valer somente no pleito de 2022. A decisão é desta semana do Supremo Tribunal Federal. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Nilton de Oliveira, Antônio Carlos Silva, para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. Deixa aqui aos nossos queridos telespectadores, porque tem denúncia já logo cedo. Olha, bom dia, Nayara. Está difícil pegar ônibus à noite e fim de semana pior. A gente fica horas no ponto de ônibus, final de semana, fiquei 2 horas no ponto da linha 340. Eu sou o Joel, morador do Umuarama. É um absurdo o que está acontecendo com os ônibus. Nós ficamos horas no ponto de ônibus. Ontem fiquei 2 horas, está muito difícil. Só lembrando que os pontos estão desse tamaninho, tá? Muitos pontos a gente passando, tá desse tamanho, não tem nenhuma cobertura lateral. Tá difícil ficar, ou seja, não tem cobertura nenhuma. Eles fizeram uma reforma agora nos pontos de ônibus, porque você tinha uma telha que cobria aqui nós três, né? Telha e tal, no ponto de ônibus, cobria nós três. Aí eles fizeram agora uma readequação, um negócio de trabalho brilhante da prefeitura, né? Um novo projeto de arquitetura. Aí reduziram, a telha cobre no máximo metade aqui do Edivaldo e metade do Antero e larga a Nayara na chuva. Ou cobre só a Nayara e larga nós dois na chuva. Não, olha, pode... É uma prevenção, prevenção para a vitamina D. Eu quero saber o que é pior na gestão do Emanuel. A saúde ou o transporte coletivo? Duro saber o que é pior na gestão dele. Verdade. Eu gostaria até de passar para o Antero e fazendo até um pedido com relação à ficha limpa. Que você falasse um pouco sobre a ficha limpa. Ela vingou, ela já tirou realmente muita gente da sequência política, né? Os marginais, comprovadamente marginais políticos, estão afastados, mas nem todos. Nós temos ainda a ficha suja na política. O que mais evoluiu politicamente o ficha limpa? Olha, a ficha limpa afastou muita gente. Pode ir. A ficha limpa afastou muita gente, mas na verdade é o seguinte. Por exemplo, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que não pode ter condenação apenas após a segunda instância. Não pode cumprir pena. Uhum. A ficha limpa você cumpre a pena antecipada. Então, se alguém argumentar isso juridicamente ao Supremo Tribunal Federal, porque assim, se você for condenado por um órgão colegiado, não precisa ser nem do judiciário. O Tribunal de Contas condenou, você não pode ser candidato. Se houver uma condenação colegiada do Tribunal de Contas, já é o suficiente. Já é o suficiente. Isso, teoricamente, melhora a política. Agora, o juiz Lídio Modesto, que é filho do meu querido professor Lídio Modesto, um dos grandes professores de português que Mato Grosso teve, o juiz Lídio Modesto, ele fala uma coisa certa, esse filtro deveria ser do partido, né? O partido não pode ser aquele lugar que agasalha bandido.
O partido tem que ser um lugar em que as coisas são disputadas dentro do partido, etc. e tal, mas que devem participar dele homens de bem. Quer dizer, o primeiro filtro para ter bons candidatos deve ser do partido. Eu acho que a lei da ficha limpa já ajudou bastante. Nayara, eu sei que você quer correr, que tem um intervalo, que tem que chamar o pessoal, mas tem uma notícia de última hora aqui. Eu li que a doutora Selma vai ter a sua reunião do STF no próximo dia 4, mas não posso deixar passar aqui que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado, Witzel, né, do PSC, foi afastado do cargo agora pela manhã por determinação do Superior Tribunal de Justiça. O governador do Rio de Janeiro, coincidentemente, veja bem, nós temos o Demóstenes Torres, que veio do Ministério Público, nós temos a doutora Selma, que veio da magistratura, o Witzel, enquanto juiz, foi um juiz pena pesada, mão pesada, e quando assumem cargos, não respondem da mesma forma que respondiam Pedro Taques aqui, o doutor Pedro Taques aqui, e tantos outros, a gente for garimpar pelo Brasil afora. E diante dessa determinação do Superior Tribunal de Justiça, você lembra do pastor Everaldo? O pastor Everaldo, em todas as eleições está lá o pastor Everaldo. Candidato a presidente da República. Candidato a presidente da República. Aqui, nós conversamos com o pastor Everaldo uma vez, aqui na TV, foi preso. Esse foi detido, foi preso. Pastor Everaldo foi preso depois do mandado também expedido pelo STJ. Ele era esperado ontem na Assembleia Legislativa do Rio. Ele que é o presidente do PSC, né? Ele é o presidente do PSC, para prestar depoimento sobre as irregularidades do coronavírus. O que esse pessoal de má índole, pegou carona no coronavírus para meter a mão no dinheiro público é fora do comum. Esse é o governador Witzel. No R7. Severo. O Witzel, né, que é juiz federal, se afastou, candidato a governador do Rio de Janeiro, fez discurso de moralidade pública, usava o escritório de advocacia da mulher dele para, segundo as acusações, roubar dinheiro da saúde. Contrato com as empresas laranjas, né? E isso foi conseguido através da delação com documentos, porque o secretário de saúde havia sido preso. O secretário de saúde, né? E aí fez delação e foi preso também. Aí ele fez a delação premiada. E entregou documentos. Ué, mas o cara, porque nessa operação do secretário de saúde, encontraram 6 milhões e meio de grana. Meu Deus do céu, o que é isso? Em dinheiro vivo. E como ele podia declarar para cima, ele não era a maior autoridade do esquema da roubalheira, ele era um dos que roubavam, ele declarou para cima. Só com esse cara, 6 milhões e meio, imagine o que foi roubado no Rio de Janeiro. E provou que o dinheiro e a propina eram pagas no escritório da mulher do Witzel. É o que ocasionou o quê? Ontem, lá no Morro de São Carlos, a briga toda, sequestro, tortura de gente, troca de tiros ao meio-dia, 1h da tarde, gente morrendo no Rio de Janeiro. Vamos para o Witzel provavelmente deve ser preso. Aliás, merece ser. Vamos para os destaques? Qual que vai ser o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, que está hoje no jornal A Gazeta aqui, as informações de Júlio e de Jaime, eles se reuniram com Mauro Mendes e com Fábio Garcia, não chegaram a entendimento e aí o jornal trata isso como racha no DEM. Júlio e Jaime vão levar o assunto para a convenção. Eles vão tentar, na convenção do DEM, emplacar Júlio Campos como suplente do Nilson Leitão. Então, os convencionais vão decidir. Eu não entendo que isso é racha, não. Ótimo, a maioria do partido... Uma decisão democrática não pode ser racha, né? Essa divergência de opinião não pode ser. O grande problema é o seguinte, vai ser racha se o partido como um todo não respeitar a decisão que foi tomada na convenção. Perfeitamente. E o seu destaque? O meu destaque é mais uma observação, viu, Nayara? Observação e até o mesmo, um certo ponto, de parabenizar o trabalho que está sendo feito pela Águas Cuiabá, pela Prefeitura de Cuiabá, nesta operação Tapa Buraco. Certa ocasião, Marcelo Padeiro me disse o seguinte, ele era da Sanecap.
Edivaldo, eu não posso botar pressão na água, porque se eu botar pressão na água, esse centro de Cuiabá implode. E hoje você tem alguns pontos aqui que são realmente herança maldita, né? Você vai no centro, toda hora tem alguma coisa estourada. Lá no Porto, principalmente, está tudo estourado. Mas o trabalho da Águas Cuiabá, em paralelo com a Prefeitura, é notável. É sobre isso que eu quero falar. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta tem mais A Notícia de Frente.